Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e continuando a minha série de rankings, né? Que agora eu tenho um desafio daqui para frente, né? Prometido aí para os inscritos no canal, que é chegar ao 100º ranking. Claro que isso vai demorar bastante, vai ser quase 2 anos aí, vão ser quase 2 anos de vídeos, um por semana, mas eu espero aí com a ajuda de vocês assistindo, continuando a curtir, comentando, compartilhando, com certeza isso aí incentiva a gente a continuar fazendo esse trabalho. Hoje, no ranking, eu vou falar de uma banda que é uma das principais, se não a principal banda de rock progressiva da história. Eu digo se não a principal porque há uma discussão. Muita gente considera que o Pink Floyd é uma banda de rock progressivo, outros não. Mas, se não levarmos em conta que o Pink Floyd é uma banda unicamente de rock progressivo, o Genesis passa a ser a principal banda do estilo. Mas, independente disso, discussões à parte, que não vem ao caso aqui no vídeo, eu vou começar falando da discografia do pior pro melhor álbum do Genesis de estúdio. O Genesis, né, para quem não sabe, é uma banda britânica que começou no final dos anos 60, 1967 para ser mais exato, e quando os estudantes universitários ali, o Peter Gabriel, o Mike Rutherford, se reuniram, né, e decidiram montar uma banda, que a princípio não fazia essa sonoridade que os consagrou na década de 70, né, que é o rock progressivo. O primeiro álbum da banda é um tanto quanto diferente. Eu já vou falar nele especificamente daqui a pouco, mas só para situar quem, né, não conhece o Genesis, né? Eu sei que tem muita gente que pode não ter familiaridade nenhuma com a banda, então é por isso que é importante falar. O primeiro álbum do Genesis que eu vou colocar aqui, o mais fraco, na verdade eu não tenho na minha coleção. E por que eu não tenho? Porque eu acho que é um álbum que não vale a pena, pelo menos para mim, não vale a pena ter, que é o Calling All Stations, de 1997. Esse álbum, eu considero ele um tanto quanto deslocado. Ele é um álbum que não tem as características, ele tenta copiar aquela fase mais criativa do Genesis da década de 70, mas soa assim como uma imitação barata, um pastiche, uma paródia. Então, o Phil Collins saiu da banda e entrou o vocalista Ray Wilson. E o Ray Wilson não fez um bom trabalho, na minha opinião. Mal comparando, eu faço aqui um paralelo com uma outra banda que eu farei um ranking futuramente, eu comparo muito com o Van Halen. O Van Halen teve dois vocalistas históricos, que é o David Lee Roth e o Sammy Hagar. Quando entrou o Gary Cherone do Extreme e gravaram um álbum, não ficou legal, não ficou com a cara de Van Halen. É o mesmo caso aqui. O Calling All Stations não é um álbum legal, na minha opinião, e não faz jus à discografia do Genesis. Uma pena, uma despedida, o último álbum da banda, que não foi digna. Então nem consta aqui. O próximo álbum é esse aqui, o From Genesis to Revelations. Na verdade, esse álbum aqui, essa aqui é a edição nacional, a edição que saiu no Brasil, aqui está In the Beginning, né, de Genesis. Mas, né, na contracapa aqui, está escrito From Genesis to Revelation. Então, é o primeiro álbum, só que com uma capa diferente aqui no Brasil, né? Então, esse álbum aqui, como eu falei no início do vídeo, ele tem uma sonoridade um tanto quanto diferente. Lembra um pouco os Bee Gees naquele período, assim, até porque o produtor do álbum na época era fã desse tipo de banda, então aqui é uma sonoridade mais pop, né, daquele período do final dos anos 60. É um som legal? Mas assim, como não é ainda a identidade do Genesis, é uma banda ainda procurando a sua sonoridade definitiva, então fica aqui em penúltimo lugar. O próximo álbum é esse aqui, o Abacab, de 1981. Esse álbum aqui já é considerado da fase mais pop do Genesis, né? Já com o Phil Collins no vocal, né? Que era baterista anteriormente, que assume os vocais lá em 1976. E aqui
é um álbum que eu considero o mais fraco, né, da fase com o Phil Collins. É um álbum que tem uma relativa qualidade, não é um álbum exatamente ruim, de maneira alguma. O Genesis só tem um álbum ruim, na minha opinião, que é justamente o Calling All Stations, que eu já mencionei. É um álbum bom, aqui tem alguns destaques, por exemplo, a Lurker, que mais aqui? A faixa título é legal, Keep It Dark. É um disco também que vale a pena ter na discografia, mas longe de ser dos melhores momentos da discografia do Genesis. O próximo álbum que eu vou falar é esse aqui, o Invisible Touch, de 1986. Esse álbum aqui foi um sucesso estrondoso, né, na época. Vendeu mais de 20 milhões de cópias. É um disco assim que a minha geração, posso dizer isso sem medo de errar, que a minha geração conheceu o Genesis nesse período. O Genesis tocou muito nas rádios, essa faixa título, a Invisible Touch, tocou muito mesmo, a Into Deep também tocou muito. Então, assim, é um disco que certamente apresentou o Genesis com essa sonoridade bem pop para um público amplo, né? E foi o que aconteceu nesse período, 1986, o Invisible Touch. Fica nessa posição porque é um disco que oscila muito, né? Tem momentos bons, mas tem também momentos bem irregulares, medianos. Então, por isso, fica aqui. O próximo álbum é esse aqui, o Wind and Wuthering. Esse álbum aqui é de 1976 também, e foi nesse período, o Genesis acabou lançando 2 álbuns nesse ano, né? E esse, o Wind and Wuthering, é um dos exemplos, né? Foi um dos que foram lançados. E foi nesse período, inclusive, que o Genesis veio no Brasil, na turnê desses 2 álbuns, né, lançados em 76. Eles chegaram aqui no Brasil em 1977, né? E foi um show histórico. Um show não, aliás, foram 14 shows, né, que o Genesis fez no Brasil, ou 12 shows, aqui eu não tenho bem certeza, não vou lembrar exatamente o número, mas foram mais de 10 shows no Brasil, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E foi uma coisa assim que chamou muita atenção na época pela quantidade de efeitos especiais, raios lasers, a tecnologia do show, né? Para aquele período, para 1977, era uma coisa que foi uma novidade imensa para o público que estava vendo. Então, chamou muita atenção, né? E esse álbum aqui também é um álbum legal desse período, mas fica aqui nessa posição, ainda que intermediária na discografia do Genesis. O próximo álbum é o Genesis, auto-intitulado, de 1983. Esse álbum aqui também é um álbum bem legal, é um álbum assim que tem uma qualidade muito boa. Tem um hit assim também que fez muito sucesso, que é Mama, a música que abre o disco. E é um dos melhores da fase do Phil Collins, sem dúvida alguma. Muita gente considera até como o melhor, né? Mas, na minha opinião, fica aqui. Eu acho que ele tem alguma coisinha ali que destoa, mas pouca coisa. Quem escolher esse aqui como um dos melhores da fase Phil Collins não está errado de maneira alguma. O próximo álbum agora é esse aqui, o We Can't Dance. We Can't Dance é um álbum duplo, gravado em 1991. É o álbum mais vendido do Genesis, fez muito sucesso. Aqui no Brasil tocou muito o clipe da I Can Dance, né? Tocou no Fantástico, na MTV, fez muito sucesso e se tornou o álbum favorito de muita gente naquele período, de uma nova geração que começou a curtir o Genesis já na década de 90. Então fez com que o público do Genesis se renovasse de certa forma. É um álbum também muito linear, com composições assim, muito na média, né, com grandes músicas, como a já citada I Can Dance, é uma música bem interessante, a Fading Lights, a Holding On My Heart, enfim, várias músicas aqui, todas elas são bem ótimas, bem produzidas.
e vale muito a pena conhecer essa fase do Genesis já no início dos anos 90. O próximo álbum é esse aqui, é o And Then There Were Three, ou seja, é quando eles se tornaram um trio, né? É meio que uma forma que eles acharam de, no título, já fazer menção ao fato do Genesis ter virado um trio após a saída do Steve Hackett, do guitarrista Steve Hackett. Então, o Genesis aqui já estava cada vez mais caminhando para essa sonoridade, embora aqui ainda seja um disco com a maioria das músicas pendendo para o rock progressivo, o Phil Collins já começou a pôr assim a sua essência, né? Aquele seu lado mais pop, e o Genesis caminhando, né, aos poucos para chegar a sonoridade que chegaria no início da década de 80, né? Mas é um baita álbum também. Aqui a faixa de destaque é a Follow You, Follow Me. Grande música, realmente. Então, vale muito a pena conhecer esse álbum também. O próximo álbum agora é o Trespass. Trespass, de 1970, segundo álbum da banda. Aqui, o Genesis deu um salto, né? O primeiro álbum era um álbum, como eu falei, mais pop. Esse aqui já é um álbum já com a sonoridade progressiva. E o Genesis chegou assim, mostrando a que veio, né? Composições caprichadas. Aqui o maior destaque, na minha opinião, é a faixa The Knife, né? Uma faixa bem legal que encerra o álbum. E vale muito a pena conhecer. Esse aqui é o pontapé inicial da fase progressiva do Genesis. O próximo álbum é o Nursery Crime, de 1971. Também um álbum ótimo, um álbum já com o Genesis aqui atingindo a sua maturidade em termos de composição. Aqui o Genesis também entra na sua fase clássica, né? A sua formação, sua primeira formação clássica, digamos assim, né? Com o Phil Collins já assumindo a bateria, né? Então o Peter Gabriel nos vocais, Phil Collins na bateria. Aqui tem a música The Musical Box, uma música que abre o álbum, é um clássico. E é um disco que também não deixa nada a desejar. No auge do progressivo, 1971, e esse disco aqui é um dos clássicos da história do Genesis. O próximo álbum, o quinto agora, né? Agora eu vou entrar esse aqui entrando no top 5, o Duke, de 1980. Esse aqui é um álbum bem de transição. É a saída do período progressivo para o início da fase mais pop. O Genesis estava caminhando nessa virada da década aqui e fizeram um disco que não deixa nada a desejar, um disco muito legal. Tem músicas bem interessantes, Behind the Lines, Please Don't Ask, Alone Tonight. Vale a pena conhecer quem não conhece, né, toda a discografia do Genesis. Esse aqui é um dos discos que eu recomendo. É um disco que geralmente o pessoal, assim, os fãs não costumam colocar entre os 5 melhores, mas para mim está entre os 5 melhores. Duke, de 1980. Agora, o quarto melhor, o Foxtrot, de 1972. Também é um disco que não tem muito o que falar, não. É um discão sobre todos os aspectos. É um disco que tem uma sonoridade assim, realmente que chama muita atenção. Inclusive aqui no lado 1 dele tem uma música de 23 minutos, eu até estou vendo aqui o título dela, é Watcher of the Skies, se eu não me engano. É uma música de 23 minutos aqui, mostrando toda a maestria do Genesis em fazer composições progressivas. Esse disco aqui, para vários fãs, é o melhor da banda, e quem escolher também não está errado. Eu, como sempre digo, isso aqui, a partir de agora, ali do quinto álbum para frente agora, qualquer um que for escolhido como melhor, não tem erro, não tem o que falar. Foxtrot, de 1972, outro clássico absoluto do Genesis.
Em terceiro lugar, A Trick of the Tail, de 1976. Esse álbum aqui é a estreia do Phil Collins como vocalista, depois da saída do Peter Gabriel. Que, aliás, aqui vai um parênteses. É comum ver muita gente falando assim, o Gênesis da fase Peter Gabriel, o Gênesis da fase Phil Collins. É claro que a gente entende que queiram dizer que assim, o Peter Gabriel foi vocalista até o álbum de 1974. Já em 76 entra o Phil Collins como vocalista. Mas é um pouco injusto, porque o Phil Collins já fazia parte da banda desde 1971. Então não dá para você dizer que o Phil Collins entrou aqui, né? Exatamente. Ele entrou aqui como vocalista, mas ele já fazia parte mesmo na fase com o Peter Gabriel nos vocais desde o terceiro álbum, desde 1971, desde o Nursery Crime. Então esse álbum aqui é um ótimo álbum também. O Phil Collins deu conta do recado, mostrou que ele não ia deixar o Genesis ruir. O Genesis continuou no topo, continuou crescendo, a banda se destacou. É claro que alguns fãs torcem o nariz para a sonoridade que viria na sequência, nos álbuns mais pop, mas ninguém pode dizer que o Genesis fracassou, né? Pode ter fracassado musicalmente para os fãs mais radicais? Pode, é claro, mas comercialmente e musicalmente talvez não, porque... talvez não, com certeza não, porque a prova foi que o Genesis se tornou ainda mais conhecido no mundo todo depois que o Phil Collins assumiu o vocal aqui. Em segundo lugar, relutei bastante agora nesses dois aqui, mas cheguei a essa conclusão no final. Segundo lugar, The Lamb Lies Down on Broadway, de 1974. Um álbum duplo, com todas as músicas legais, não tem muito o que falar. Aqui chovendo molhado, qualquer tipo de elogio. É uma música melhor que a outra. Aqui tem várias, tem a faixa título, tem a Fly on the Wind, que mais aqui tem Count Out Time, só musicão. Não tem, aqui é clássico atrás de clássico. Então esse disco aqui, para muitos também é o melhor, e não tá errado, eu mesmo relutei e estou ainda relutando, mas estou mostrando para vocês que esse é o meu segundo álbum favorito do Genesis. E para fechar, né, em primeiríssimo lugar, medalha de ouro, top one, Selling England by the Pound, de 1973. Clássico absoluto. Não vou falar quase mais nada. Isso aqui é uma aula. Isso aqui é um tratado de rock progressivo, junto com álbuns como... Aí você pode citar os quais álbuns você quiser de rock progressivo da história, Hemispheres do Rush, pode citar outros álbuns assim que vêm à mente de vocês aqui nesse momento, In the Court of Crimson King, do King Crimson, Palm Hearts, do Van der Graaf Generator. É esse mesmo nível aqui. É um disco histórico para fãs de rock progressivo e para fãs de música de forma geral. Selling England by the Pound. Agora ainda falando, quase falei Lamb Lies Down on Broadway, para vocês verem como é difícil escolher os dois melhores. Mas é isso aqui. Selling England by the Pound, de 1973, o meu primeiro colocado. Então era isso por hoje. Espero que vocês gostem, continuem curtindo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E eu vou continuar fazendo os rankings todo final de semana. Era isso por hoje, um abraço e até o próximo vídeo.